Olá, tudo bem? Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre oração coordenada e oração subordinada, tá? Qual que é a diferença aí entre oração coordenada e oração subordinada, tá? Então, primeiro, a gente tem que lembrar o que que é oração, né? Então, vamos lá. Oração é uma sentença com verbo, tá? Então, quando eu tenho, né, uma sentença com verbo, eu tenho oração, certo? A quantidade de verbos que eu tiver, né, ou locuções verbais que eu tiver na sentença, é a quantidade de orações que eu tenho nessa sentença, tá? Então, vou colocar aqui para a gente pensar, né? Se eu falo assim, hoje eu acordei cedo. Eu tenho aqui o verbo acordar, tá? E eu digo que eu tenho, então, o quê? Uma oração, né? Um verbo, uma ação, uma oração. Agora, se eu falo assim, ó, hoje acordei cedo e fiz meu café. Nesta frase agora, nesta sentença, eu tenho o verbo acordei, verbo acordar, e o verbo fazer, eu fiz aqui. Eu tenho duas orações, certo? Por que duas orações? Porque eu tenho dois verbos, né? Então, a quantidade de verbos que eu tiver numa frase é a quantidade de orações que eu tenho nela, tá? Então, tá. E onde entra, então, oração coordenada, oração subordinada, né? Vai entrar justamente na sentença em que eu tenho mais de uma oração, né? Então, nesse caso, por exemplo, ó, eu tenho duas orações, né? Eu também posso ter um terceiro exemplo que eu vou colocar aqui para gente, tá? Eu posso ter assim, eu acho que você deve fazer café hoje. E aí, quais são os verbos que eu tenho nessa sentença? Acho, verbo achar, e deve fazer, que a gente chama de locução verbal, né? O que é locução verbal para lembrar? Quando eu tenho dois verbos juntinhos um do outro, sendo um verbo auxiliar e o outro verbo principal. Deve, no caso, é o verbo auxiliar e fazer é o verbo principal, tá? Uma locução verbal. E a gente vai contar como um verbo, não uma locução, tá? Então, aqui eu tenho uma oração. Então, quantas orações eu tenho nessa sentença? Duas orações novamente, porque eu tenho dois verbos, tá? E aí a gente vai voltar, então, para essas duas situações em que eu tenho duas orações para a gente entender o que é oração coordenada e o que é oração subordinada. Vamos lá? Então, olha só. Quais são as duas orações que eu tenho neste exemplo aqui, tá? Então, eu falo, hoje acordei cedo. Essa é a primeira oração que eu tenho. Quando eu falo e fiz meu café, é a minha segunda oração, certo? Segunda oração. Vamos para terceiro exemplo. Eu acho que você deve fazer o café hoje. Primeira oração. Eu acho. E segunda oração, que você deve fazer o café hoje. Segunda oração. Então, tá. Duas orações. Mas a gente vai ver agora que essas duas sentenças, né? Elas têm comportamentos diferentes em suas orações. Então, por que que eu estou falando isso? Vamos lá, então, que a gente vai ver isso aqui no exemplo, tá? Quando eu falo hoje acordei cedo, concorda que eu tenho aí uma estrutura sintática completa? Quando eu falo estrutura sintática completa, quer dizer que eu já tenho um sujeito, um verbo e, se precisar, o seu complemento. Tá? Então, eu tenho uma estrutura sintática completa. Hoje acordei cedo. Quem é o sujeito? Eu. Verbo, acordei. Verbo acordei não precisa de complemento, a gente chama de verbo intransitivo. Então, tem uma estrutura sintática completa. Quando eu falo fiz meu café, eu também tenho uma estrutura sintática completa. Né? Por quê? Quem é que fiz? Eu, sujeito. Quem é o verbo? Fiz. Fiz o quê? Meu café. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho o complemento do verbo. Então, eu tenho outra estrutura sintática completa. Quando eu tenho uma sentença em que eu tenho duas orações ou mais, em que as orações que eu tenho aí, elas são orações com estruturas sintáticas completas, ou seja, essas orações elas não dependem da outra sintaticamente, eu chamo essas orações de orações coordenadas. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho
oração coordenada. E aqui, em Fiz Meu Café, eu tenho outra oração coordenada, tá? Repetindo, por que que a gente está classificando como oração coordenada? Porque eu tenho aí duas orações, né? Em que uma não depende da outra sintaticamente. As duas são completamente suficientes sintaticamente. Isso quer dizer que elas têm sujeito, verbo e complemento se necessário, se exigido, tá? Pelo verbo no caso. Tudo bem? Então, elas são orações coordenadas, tá? E depois a gente vai ver, né, que a gente tem vários tipos de orações coordenadas, né? Várias classificações para as orações coordenadas. Mas aqui a gente só está querendo entender qual que é a diferença de oração subordinada e oração coordenada, combinado? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Vamos ver agora a diferença disso? Olha só. Eu acho, primeira oração, e que você deve fazer o café hoje, segunda oração, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando eu falo eu acho, eu tenho sujeito, que é eu, né? Quem é que acha? Eu, sujeito. Eu tenho verbo, que eu acho. Esse verbo acho, ele exige complemento, porque quando eu chego aqui e falo assim, gente, eu acho, aí imediatamente alguém vai falar, mas você acha o quê? Né? Cadê o complemento aí desse acho? Cadê a continuação desse acho? Que tá meio estranho. Então, percebam agora que eu tenho aí uma oração que é diferente do que a gente estava analisando até então. Ela não é sintaticamente completa, tá? Tá faltando alguma coisa aí, né? E quando eu falo que você deve fazer o café hoje, então olha agora para essa segunda oração. Que você deve fazer o café hoje, né? É uma oração que você já vê aí, ó, que você deve fazer o café hoje. Você já vê que sintaticamente ela está ligada à oração anterior. Esse que você deve fazer o café hoje está completando o sentido, a sintaxe da oração anterior, né? Porque quando eu falo eu acho que, qual que é a nossa resposta diante dessa frase, diante dessa sentença? Que você deve fazer o café hoje. Então, essa oração que você deve fazer o café hoje está completando, sintaticamente, o verbo achar, né? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma situação de dependência. Eu tenho agora aqui uma dependência sintática entre uma oração e a outra. Conseguem entender e visualizar essa diferença? Então, quando eu tenho, né, uma oração sintaticamente completa, que não necessariamente precisa da outra, eu falo que ela é uma oração coordenada. Quando eu tenho uma oração que sintaticamente ela completa o sentido de outra, né? O sentido é difícil a gente falar, né? Mas a sintaxe da outra, ela está intimamente ligada com a outra oração. Eu falei que eu tenho uma relação de dependência. E se eu tenho uma relação de dependência, eu estou aí na subordinação. E para a gente lembrar da diferença entre subordinação e coordenação, né, a gente pode lembrar do seguinte: subordinado é aquele que está dependendo do outro, né? Então, pensa assim numa relação de chefe e empregado. O empregado é subordinado ao chefe, né? E aí a gente fala que o empregado depende do chefe, né? Por exemplo, para receber seu salário, né? Então, essa questão de dependência a gente pode relacionar com a questão de subordinação, né? E a gente lembra de algumas situações em que a gente tem essa questão de subordinação e de dependência aí presente. Combinado? Para a gente lembrar. Então, subordinação é quando a oração ela depende, né? Eu tenho uma situação de dependência sintática entre uma oração e a outra. Oração coordenada é quando não há dependência sintática. Cada oração tem sua estrutura sintática completa. Combinado? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa manda aqui para mim a sua dúvida, tá bom? Um grande beijo para vocês.